Bom, ultimamente eu tenho ouvido muito a expressão fazer o melhor de si, Seiji. O que é isso, fazer o melhor de si? Porque eu acho que muitas vezes as pessoas acham que nunca estão fazendo o melhor de si. E é como você fala, se criticam, se autocriticam. Eu sempre entendo que nesse caminho de se unir o ser e o humano, porque nessa frase ser humano parece a imposição de que nos cabe, nós temos obrigação de sermos humanos e não de considerar que nós somos um ser que está fazendo uma experiência humana. Então, aí ampliando um pouco essa tese de que nós somos seres sensíveis, fazendo uma experiência humana que pensa. Que lindo, né? Que lindo. Você faz as coisas tão simples ficarem tão verdadeiras, simples. Porque é assim que eu tenho aprendido com a vida. É verdade. As pessoas complicam, né, Seiji? Eu diria assim que, será que elas complicam porque querem ou porque acham que estão aqui para dominar, ter sob controle aquilo que supostamente, conseguindo, elas vão ser felizes? Na realidade, eu acho que você fala da ignorância, mas existe também a ignorância, ou seja, as pessoas não sabem que é tão fácil viver, que é a gente que complica. De repente, esse é o seu papel, né, Seiji? E agora, no dia 4 de setembro, no CIMA, às 19h30, você vai estar falando sobre isso. Eu quero, aqui no ar, te cumprimentar pelo trabalho que você tem feito. Obrigada. Porque é de pessoas como você que a humanidade necessita. Bom, pessoas como nós, né, Seiji? Na realidade, o que você fala de mim, eu retribuo na mesma intensidade. Eu agradeço. Nós estamos aqui para isso. Acho que é o nosso Dharma, a nossa missão. Dharma em sânscrito quer dizer missão. E a gente veio, de repente, como instrumento mesmo, para tentar fazer a diferença para um mundo melhor. Vamos unir esforços para que isso realmente aconteça. Eu digo que sim, que há duas situações que nos dividem. Infelizmente, a maioria está aqui como se fosse turista. Então, ele tem uma postura amadorística, né? E pretende sempre, por alguma maneira, conseguindo muito poder, estender o tempo que ele vai ficar aqui. E, eventualmente, dentro dessa extensão, aproveitar de tudo e de todos. E, em geral, ele é aproveitado por muitos, né? E o astronauta é aquele que sabe que está aqui a trabalho, é um profissional, ele tem pressa de fazer o que ele precisa, e o grande desafio que ele tem é se adaptar ao meio ambiente que ele foi enviado. Então, a não adaptação ao meio, apenas isso, impossibilita dele fazer o que ele veio fazer. Seiji, as pessoas têm muita dificuldade de sentir e demonstrar seus sentimentos. Por que isso? Implica primeiro numa correção. Ninguém tem dificuldade de sentir. Muitos, de alguma maneira, consciente ou inconscientemente, barram o contato com o que sente, porque não depende de cada um querer sentir isto ou aquilo. Da mesma forma que quando alguém está ansioso, não adianta ele pensar que ele está com calma, né? Então, o sentir é manifestação e expressão da vida no nosso coração. Então, quando nós deixamos de entrar em contato com o que nós sentimos, nós estamos negando a vida. E portanto, ao fazer isso, a gente entra em depressão. Que, fazendo um esforço um pouco mais, uma brincadeira na palavra, que na verdade depressão significa um superlativo de depressa, né? Que interessante. Depressa. A alma tem pressa. A alma tem pressa. Você sabe que esses dias o Dr. David Frawley, repetindo essa pessoa, ele deu uma palestra para os clientes do Banco Real, que foi um dos patrocinadores do Yoga pela Paz. E ele justamente falou sobre ação e inação, o poder do equilíbrio. E eles fizeram essa pergunta: por que as pessoas hoje em dia têm tanta depressão? E pessoas que não deveriam ter depressão, pessoas que têm saúde, pessoas que estão bem de vida, que têm dinheiro, que têm uma família bonita, que não tem trabalho, enfim, pessoas que poderiam ter uma vida normal, mas por que elas têm, tanta gente tem depressão? E ele diz que é justamente
pela aquietação da mente, ou seja, a mente está sempre correndo, a gente fica que nem cachorrinho correndo atrás do próprio rabo, é a pressa de fazer tudo que a gente tem para fazer e fica com a depressão. E aí muitas pessoas me perguntam, como aquietar a mente? Aí eu sugiro uma outra vertente que para o ocidental se torna uma coisa mais simples. Muito raramente alguém tem condições de silenciar a mente. Então, eu digo para elas experimentarem, prestar mais atenção ao que ela sente. Né? Porque quando a pessoa é muito sensível, ela pensa muito. E o pensamento faz muito barulho. E o sentir é uma linguagem muito silenciosa. Você sabe que eu estava, em fevereiro deste ano, eu passei um mês na Índia e eu participei de um congresso internacional de Yoga e Ayurveda em Rishikesh, no norte, nos Himalaias. E numa das palestras, ela disse assim, vocês acham que a Índia é um país barulhento? É um dos mais barulhentos, muito barulhento. Para quem já foi para a Índia sabe disso. E ela disse o seguinte, pois é, a mente de vocês é muito mais barulhenta do que o barulho que existe na Índia. E é por aí, né? E aí, não se ouvindo o coração, ela fica carente. Exatamente. A carência da alma é que leva a uma angústia, a uma depressão e muitas vezes em pânico, né? Bom, você vai estar falando um pouquinho sobre isso também durante a nossa palestra, né? No dia 4 de setembro, às 19h30. Então, repetindo o número do telefone, 3168-5096, 3168-5096. Meu caro ouvinte, não perca essa oportunidade de estar ouvindo o SEGE ao vivo, falando sobre emoções e sentimentos, no dia 4 de setembro. E também, não se esqueça que você pode adquirir o livro Sensibilidade, Linguagem da Alma, durante a palestra. Seja uma mensagem para os nossos ouvintes, já que, infelizmente, estamos chegando ao final. Bom, a sugestão é bem simples, é que todos nós queremos um grande amigo, um grande parceiro, e vamos atrás dele. E se nós refletirmos um pouquinho, esse grande amigo, ele não é alguém necessariamente que tem mais habilidades e menos deficiências. É simplesmente aquilo que nosso coração gosta dela, né? Então, a proposta é que nós nos tornemos o nosso melhor amigo. Maravilhoso. Obrigada, Seixas, pela sua presença. Eu que agradeço. Que haja paz entre os homens, que haja harmonia entre os homens, que haja alegria entre os homens, que cada ser humano encontre o amor e o poder dentro do seu próprio coração. Caros ouvintes, boa noite, obrigada pela presença, pelo carinho, e até terça-feira que vem, com mais um programa, Entrevistas com Márcia De Luca. Rádio Mundial apresentou programa Entrevistas com Márcia De Luca.